Bolsonaro insinuou que deixaria o PSL. No dia seguinte, disse que, por enquanto, fica, que foi só uma crise, segundo ele, tipo briga de marido e mulher. Não saiu, por enquanto, por alguns motivos: evitar que deputados percam o mandato por infidelidade partidária e, claro, os 110 milhões anuais do fundo partidário do PSL. Como sabemos, Bolsonaro foi eleito pelo PSL, um pomar de fértil laranjal. Bolsonaro pode até deixar o laranjal, mas o laranjal não deixará Bolsonaro. Na política e suas conexões com o judiciário e polícia, um laranjal não desaparece assim, é sazonal. E também no noticiário, assim como na natureza, laranja tem safra, sempre renasce. Nesta semana, laranjais ressurgiram em 2 territórios, no Brasil e num líder do mundo digital. Na política, quando se soube que certo Rai Sander entregou um laranjal à Polícia Federal. Disse crer que dinheiro da campanha em Minas Gerais foi desviado para a campanha do ministro do Turismo, Álvaro Antônio, de quem Rai Sander foi assessor e coordenador na campanha. Dinheiro também para a campanha de Bolsonaro. E nisso o PSL surtou. Bolsonaro deu a senha. Disse a um fã que o filmava: esquece o PSL, o Bivar tá queimado. O PSL, ao que se lê e ouve há meses, abrigaria laranjais. Ocupado por alguns para a campanha passada, o PSL até poderá ser esquecido, mas o laranjal e Bolsonaro e o laranjal não serão esquecidos. Permanecerão a cada safra nas páginas político-policiais e em estoque para campanhas vindouras. Parênteses. Álvaro Antônio segue ministro de Bolsonaro, aquele eleito em nome de varrer a corrupção, etc. Bivar, o Luciano, é deputado federal e atual dono do PSL. Já foi presidente do Esporte Clube do Recife. É daqueles a quem se costuma chamar de notório. E o Major Olímpio também se pronunciou. O Major, que se elegeu senador pendurado em Bolsonaro, se tem como candidato a governador de São Paulo. Disse ele em resposta a Bolsonaro: não vejo o presidente saindo do PSL. Seria a mesma coisa que ele morar sozinho e fugir de casa. O líder de tão momentosa agremiação atende pelo nome de Delegado Valdir. Delegado rápido no gatilho. Mirou em Bolsonaro e, referindo-se ao senador Flávio Bolsonaro, o 01, perguntou: como você fala do quintal alheio se o seu quintal está sujo? E o filho dele? Perguntou. Fosse no palco de um teatro, alguém ordenaria: desce o pano rápido. Quanto ao uso de caixa 2, via segundos ou terceiros, ainda laranjas, algo mais grave surgiu, sem a devida repercussão. Ben Supple é gerente de políticas públicas e eleições globais do WhatsApp. Patrícia Campos Melo revelou o escândalo na Folha. Agora Ben, o gerente global do site de mensagens, enfim confirma. E Patrícia relata: o WhatsApp admite envio maciço ilegal de mensagens nas eleições de 2018. Seja que instituição for, se quiserem investigar e se o WhatsApp entregar, veremos a podridão de um laranjal. Podridão há muita, como estas noticiadas cotidianamente, mas há também outras resultantes destas e que raramente chegam às manchetes, porque dizem respeito àqueles que não contam, salvo como estatística. Natália Cancian e Pedro Ladeira, em grande reportagem, descrevem na Folha: 100 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso à rede de esgotos e 35 milhões não têm acesso ao abastecimento de água. Mas sempre pode ser pior.
No final de julho, 58 mortos e 16 decapitados, num presídio em Altamira, Pará. Uma força-tarefa foi enviada para o Estado pelo ministro da Justiça. Agora, denúncias do Ministério Público. Presidiários estão sofrendo torturas generalizadas no Pará. Segundo o MP, contra homens e mulheres, perfuração com pregos e penetração anal forçada. Questionado, Bolsonaro disse que a imprensa fétida só pergunta besteiras. Nesta quarta, o ministro Moro comentou o caso. Disse: alguns relatos de presos quanto a abusos já foram provados serem falsos. E completou: os fatos estão sendo apurados com rigor. Sabemos, desde a Lava Jato, que Moro tem lógica e noções morais bem particulares. Vamos à sua resposta à lógica e às questões morais. Diz Moro: alguns relatos são falsos. Ok, e os demais relatos que não são alguns são o quê? E se os fatos estão sendo apurados com rigor, como o gerúndio indica, a apuração das denúncias feitas pelo Ministério Público ainda não foi concluída. Se não foi concluída, por que Moro cita parte do que ainda será concluído no todo? Questão moral. 2 dias depois de 58 mortos e 16 decapitados, diante do governador Helder Barbalho, filho de outro notório Jader Barbalho, 290 soldados da tropa de elite, da PM, gritavam em coro: arranca a cabeça e deixa pendurada. É a Rotan patrulhando a noite inteira. Pena de morte à moda brasileira. Vejam, revejam a cena. Arranca a cabeça e deixa pendurado. Patrulhando a noite inteira. É a Rotan patrulhando a noite inteira. Pena de morte à moda brasileira. Pena de morte à moda brasileira. Moro, à época, falou em manter líderes de facções presos para sempre, transferir presos, etc. Alguém sabe de algum comentário público feito pelo ministro da Justiça e Segurança Pública sobre esse coro da barbárie? Se souber, por favor, nos envie. Do chefe de Moro, Bolsonaro, não se espere nada além de adesão à barbárie. Do governador Barbalho se ouviu apenas o esperado, significativo e bárbaro silêncio. Portanto, a eloquência de Moro ao negar torturas no Pará vale tanto quanto seu silêncio diante da barbárie. O mesmo silêncio que ele, ainda juiz, e toda a Lava Jato já exibiram, quando o ônibus de Lula numa caravana pelo Paraná e o acampamento em Curitiba foram alvos de tiros. Ouviu-se então estrondoso e covarde silêncio. Silêncios. Depois de meio ano de silêncio, Bolsonaro decidiu dizer algo sobre o prêmio Camões. O mais importante da língua portuguesa, o Camões é prêmio literário conjunto concedido por Brasil e Portugal. Chico Buarque foi o vencedor este ano, isso há 6 meses. Já até recebeu os 100 mil euros do prêmio. E só agora Bolsonaro opinou. Provocado, disse que tem até dezembro de 2022 para assinar o prêmio. Com tanta laranja e laranjais na retaguarda e no entorno e no horizonte, Bolsonaro é realmente um sujeito otimista ao mirar 2022. Para Chico Buarque não poderia ser melhor. Além do prêmio, essa condecoração. No Instagram, Chico Buarque mandou: a não assinatura de Bolsonaro no diploma é para mim um segundo prêmio Camões.